Gente, vamos falar sobre um assunto muito interessante. O que eu já vi de pessoas falando assim: eu não vou vacinar meu filho, minha filha por causa disso, daquilo. Eu recebo agora o Dr. Nelson Douglas Ezenbaum, que é pediatra e neonatologista, falando sobre mitos e verdades sobre a vacinação. Tudo Doutor, bem? seja muito bem-vindo ao nosso Tribuna. E olha, é verdade isso, como tem fake news nesse sentido, não é, doutor? Parece que tem gente que não quer que a gente evolua, que a gente consiga cuidar dos nossos filhos com saúde, né? Pois é. Agora, as falsas informações sobre as vacinas, elas confundem muito, elas prejudicam aquelas pessoas que precisam receber a vacina? Prejudicam. Prejudicam porque todos nós precisamos receber as vacinas. Uhum. A vacina é uma invenção, é uma coisa que foi criada para melhorar a nossa vida. Então, vacinar o seu filho, vacinar sua filha, vacinar você mesmo, a sua esposa, é uma coisa muito importante. Se a gente conseguir levar para frente isso, levar para frente uma boa vacinação, a gente vai imunizar o nosso povo e impedir que ele pegue várias doenças. Basta a gente ver o que aconteceu agora com o sarampo, o que aconteceu com a febre amarela, o que acontece todo ano com a gripe. Se a gente conseguir proteger o nosso povo, nós vamos ter um povo mais saudável e mais bem protegido. Vamos fazer uma pergunta já para começar, tirando, vamos dizer assim, qualquer dúvida. As vacinas, principalmente as que são distribuídas no Brasil, são 100% seguras? Sim, claro que são. As vacinas que nós usamos no Brasil têm primeira qualidade. As vacinas que o nosso governo oferece são boas vacinas. Uhum. Nós não temos que ter medo de vacinar nossos filhos. Por que as pessoas, então, desconfiam tanto da qualidade das vacinas? Eu diria que isso se deve a trabalhos mal feitos, a fake news, a pessoas mal intencionadas, a pessoas que realmente defendem um falso interesse na saúde das crianças. Tá. Vamos explicar, então, rapidamente, assim, para as pessoas, qual que é a composição da vacina? Como que eu crio uma vacina? Bom, o que é uma vacina? Vacina é um pedacinho de alguma coisa que poderia causar uma doença, mas não vai causar. Tá. Então, esse pedacinho que não vai causar doença, ele é colocado em você por boca, intramuscular ou subcutâneo, fazendo que os seus soldados, que são as células de defesa do teu corpo, protejam você e criem defesas para que quando a doença de verdade chegar, ela seja barrada. Então, quando vem a doença e chega nessa pessoa, ela encontra uma barreira de soldados, dizendo assim, opa, peraí, você não vai entrar aqui. É isso que é uma vacina. Você sabe que eu vi um vídeo muito interessante de uma pessoa que tem paralisia, teve paralisia infantil, e ela é colocada numa sala e ela recebe algumas pessoas que não sabem que ela tem paralisia, e ela começa a perguntar, mas você não vacina seu filho? Não, porque eu acho que isso daí é uma maneira de controlar as pessoas, não sei o quê. Falam as maiores barbaridades possíveis. Depois ela revela que ela teve paralisia infantil e que, se os pais dela não tivessem desconfiado e tivessem ministrado a vacina, ela não estaria naquela condição. Tem muitos pais que deixam de vacinar e depois que os filhos têm esse tipo de enfermidade, se arrependem daquilo? Olha, eu posso falar que eu me arrependeria. Eu acho que eu ia querer morrer se meu filho fizesse uma coqueluche, se meu filho tivesse uma febre amarela, se meu filho tivesse uma difteria, um tétano, se meu filho tivesse qualquer doença que eu pudesse protegê-lo. Então, o que a gente faz é um apelo aos pais que vacinem seus filhos, tá? Porque isso não vai causar um arrependimento, vai causar uma cisão. Isso é uma coisa para sempre. Uma paralisia é para o resto da vida. Um sarampo, se ela matar teu filho, se ela lesar seu filho, vai ser para sempre. Não tem volta, não tem arrependimento, porque nunca mais vai voltar a ser o que era. Por que você vai se arrepender? Faz a vacina. Não existe motivo para não fazer. Vamos falar um pouquinho sobre o inverso, no caso, inclusive, da febre amarela, que nós tivemos casos de morte de pessoas que se vacinaram? Podemos falar sobre esse assunto? Eu acho que sim. Daqui a pouquinho. Doutor,
Você sabe que tem muitas pessoas que acabam tendo, por exemplo, situações como essas que eu falei agora há pouco, que, infelizmente, tomaram a vacina e sofreram, ou vieram a falecer, ou sofreram algum tipo de reação adversa. Essas reações também são controladas, não são, doutor? Olha, é muito difícil você ter uma reação vacinal que leve a uma coisa muito mais grave do que uma febre ou alguma coisa maior que isso. De qualquer forma, vacinas virais, como a febre amarela, o dengue, o sarampo, cachumba, rubéola, essas vacinas a gente contraindica para pessoas que são imunodeprimidas ou têm algum motivo que podem ter alguma coisa a mais. Tá. Mas se não tem essa situação, as pessoas podem tomar vacina com segurança, porque não vai acontecer nada mais do que ela ficar protegida. Agora, doutor, o que são as vacinas combinadas? São vacinas para mais de uma doença. Então, a gente, por exemplo, tem a sarampo, cachumba, rubéola, a gente tem a pentavalente, a gente tem a hexavalente, existem vacinas de pneumonia para 13 tipos de pneumonia. Quer dizer, a gente tem vacinas que combinam doenças diferentes e mesmas doenças com vários tipos de bactérias ou vírus. Supondo que alguém tome uma dessas vacinas combinadas, não há necessidade de tomar individualmente qualquer uma delas. Se você tomou a sarampo, cachumba, rubéola e fez o seu reforço de sarampo, cachumba, rubéola, você não precisa tomar uma vacina de sarampo ou cachumba ou rubéola. Entendi. Quer dizer, a eficácia é a mesma, vamos dizer assim. Sim, desde que você tome as vacinas, as 2 doses preconizadas. Vamos falar sobre jovens e adultos? Claro. Porque as crianças nós temos a famosa carteirinha de vacinação. Lá tem todas as informações e a gente sabe quais são as que são necessárias e imprescindíveis serem dadas. No caso de jovens e adultos, como que eu sei quais são as vacinas que a gente precisa tomar? Isso você tem que conversar com o seu médico, né? Porque cada faixa etária tem as suas vacinas adequadas para ela. Então, é mais interessante que o paciente converse com o médico e saiba, porque você tem mulher grávida, mulher que já teve o seu bebê, você tem o adulto, você tem o idoso, tá? Então, cada um tem uma faixa etária e nessa faixa cada médico pode te orientar melhor. No caso, por exemplo, de idosos, existe algum tipo de calendário? O Ministério da Saúde faz esse tipo de calendário? São as campanhas nacionais? Não, existe o calendário e as campanhas. São coisas separadas. Tá. Mas o nosso governo nos protege com isso. Entendi. Agora, sobre exames, existe algum tipo de exame que pode identificar se aquela pessoa está imunizada contra determinada doença, se ela precisa tomar a vacina? Claro, a gente tem as reações imunes, existem exames de sangue que podem dizer para a gente se a criança ou o adulto ou o idoso está protegido para a doença. Depois, claro, de tomar a vacina. Aí a gente pode checar se foi protegido ou não. Agora, a pessoa que tem esse calendário, por exemplo, existe algum tipo de intervalo que ela precisa obedecer entre as vacinas? Como assim? Não entendi, desculpe. Vamos supor, a pessoa tomou uma determinada vacina, ela tem que obedecer um determinado intervalo entre uma e a outra? Entre uma dose de uma determinada vacina e uma outra vacina? Normalmente a gente pede que se respeite o intervalo preconizado. Normalmente a gente pede 30 dias entre uma vacina e outra ou que se tome tudo ao mesmo tempo. Ok. Olha, tem muitas perguntas chegando aqui. Nós vamos fazer daqui a pouquinho as perguntas de vocês, telespectadores. Eu quero fazer um pouquinho, um bate-bola aqui com mitos e verdades, tá bom? Vamos embora. Vacina pode ter efeitos colaterais, é mito ou verdade? Pode ter efeitos colaterais controlados e que não costumam levar a coisas maiores que uma febre ou alguma coisa do gênero, como bolinhas no corpo ou coisas maiores que isso. Mito ou verdade? Vacina pode causar autismo? Isso é um absurdo. Vacina não causa autismo. Eu quero dizer que isso veio de um médico que fez um trabalho fora do Brasil, foi desacreditado. Esse médico não pode mais clinicar em lugar nenhum do mundo. Isso é um absurdo. Vacina não causa autismo. Excesso de vacinas podem enfraquecer o sistema imunológico. Isso é outro absurdo. Vacina é para aumentar o seu sistema imune, causar defesa no seu corpo. Por exemplo, aquelas pessoas que são de mais idade
que tem a vacina da gripe, fala, eu tomei a vacina da gripe, é aí que eu fiquei resfriado. Isso é um outro É absurdo. outro absurdo. Porque a vacina da gripe está lá para você não ter a gripe. Então, ela não pode causar gripe. Ok. Vacina, não preciso tomar vacina de doença já erradicada. Bom, essa doença foi erradicada do mundo inteiro, você não precisa tomar, porque não tem mais no mundo. Tipo varíola. Varíola não existe mais. Mas não acredite que existe uma doença que está erradicada. A gente teve o sarampo aqui no Brasil e durante 2 anos a gente ficou sem ter nenhum caso. Mas nós temos sarampo no Brasil. Quer dizer, não existe doença erradicada. Você tem que tomar vacina sim. Mais uma para ver se é mito ou verdade. Vamos lá. Vacina de clínicas, aquelas tomadas em clínicas, são mais seguras do que as dos postos de saúde. Isso é outra mentira. A vacina do posto de saúde é segura. Mito ou verdade? Grávida não pode tomar vacina. Grávida não pode tomar determinadas vacinas, mas a grávida deve tomar vacinas. Por exemplo, gripe. A grávida pode tomar vacina da gripe. Bebê prematuro não pode tomar vacina. Esse é outro mito que é uma besteira. Bebê prematuro pode tomar vacina. Ele só tem que ter o peso mínimo para isso. Pessoas com alergia a alguma vacina não poderão tomá-las nunca mais. Não. Aí a gente tem que ver ao que a pessoa é alérgica. Ao ovo, a leite. Por exemplo, o nosso governo, ele distribuiu uma vacina que é feita no leite, que é sarampo, cachumba, rubéola, mas ele tem uma versão sem lactoalbumina, para quem é alérgico a leite. Olha que legal. Só, Quer dizer, mas ninguém sabe Acho que isso. as pessoas não sabiam, né? Pois é, então, o nosso governo disponibiliza, além da vacina que tem lactoalbumina, a vacina que não é feita com lactoalbumina. Vamos às perguntas dos telespectadores? Olha só, você pode enviar, deve enviar sua pergunta 11 950336870, nosso WhatsApp, sempre por escrito, colocando seu nome, a localidade de onde você está falando. A Maíra Della Mônica, de São Luís, no Maranhão, pergunta: doutor, a aplicação de muitas vacinas num mesmo dia faz mal para a saúde? Pode sobrecarregar o nosso sistema imunológico? Não. Tanto que a gente tem vacinas combinadas para mais de uma doença. Tomar mais de uma vacina não vai causar nada, vai causar só a proteção. Os nossos soldadinhos são preparados para isso. Dulce Abreu Menezes, de Aracaju, Sergipe, um abraço carinhoso a vocês de Aracaju, pergunta: doutor, por que são necessárias tantas doses de uma mesma vacina no primeiro ano de vida de uma criança? Porque o sistema imune da gente é preparado para receber o estímulo e guardar memória. E com várias doses, a gente tem mais memória e aí vem a imunidade. A Heloísa Vieira Negrão, de Altamira, lá no Pará, pergunta: doutor, meu bebê só fica em casa. Eu posso começar a vaciná-lo mais tarde ou só quando ele vai para a escola? Dulce, não faça isso. Segue não a campanha. Tá com dó, Segue né? a campanha, vacina seu filho. Vai ser melhor para ele. Se você receber uma visita em casa, se ele sair na esquina, faz as vacinas do seu filho. Olha só, aqui tem gente que tem dó mesmo, né? Não pode ter dó, a gente tem que ter amor. É. Quando a gente tem dó, a gente faz o que o outro quer. Quando a gente tem amor, a gente faz o que o outro precisa. Olha só, a pergunta agora vem de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Um abraço, o Brasil inteiro ligado aqui na Rede Vida agora, né? O Luiz que pergunta: doutor, eu gostaria de saber quais são as vacinas que estão disponíveis para pessoas acima de 60 anos. São várias, não? São várias e a gente tem que ver pelo calendário vacinal. Como eu sou pediatra, eu sou mais focado em criança. Eu não saberia dizer quais são. O Betinho Nunes, de Brasília, Distrito Federal, também temos uma audiência muito grande em Brasília, um grande abraço a vocês. Pergunta: doutor, vacina de imunoterapia é a melhor opção para tratamento de alergias? Então, isso já é outro tipo de vacina. E aí você tem que tratar com o seu otorrino ou o seu médico especialista. Existe uma redução de quadros alérgicos com imunoterapia, mas a imunoterapia é outro assunto que não é bem uma vacina. É um desenvolvimento de imunidade para pó, ácaro ou outras coisas. Tem uma pessoa que não se identifica aqui, mas ela faz uma pergunta muito interessante, que existem vacinas que não tem na rede pública, somente na rede privada. Existem. Ela está perguntando como é que ela faz, se ela pode confiar nas clínicas
para dar esse tipo de vacina? Ela dá um exemplo aqui da meningo B. Então, desde que a clínica tenha sido visitada, seja uma clínica idônea, seja uma clínica que é registrada como clínica de vacinação e vistoriada pelo SUVICE, que é um órgão extremamente respeitável, eu acho que você pode confiar. Porque nossas vacinas, quando vão para clínicas, né, as vacinas que vão para clínicas, elas são vistoriadas, elas são controladas. Aí acho que você pode confiar. Também tem uma pessoa que não se identificou que pergunta se vacina faz mal para quem tem autismo, e eu vou complementar a pergunta. Para quem tem algum tipo de problema nesse sentido, a vacina faz mal? Não, de forma nenhuma. Tá certo. Olha só, a Terezinha, da cidade de Lucélia, ela está perguntando quem faz tratamento quimioterápico pode tomar vacinas, doutor? Depende de como está a sua imunidade e qual vacina você vai tomar. Que nem a gente falou, pessoas imunodeprimidas ou que estão passando por um período de imunodepressão têm que tomar vacinas mais controladas. Então, algumas vacinas ela pode tomar e outras não. E é por isso que ela tem que conversar sempre com o médico dela antes de fazer alguma coisa. Tem muitas pessoas falando sobre estarem assustadas com algum tipo de vacina, como, por exemplo, aqui a Aline, ela pergunta sobre a vacina do HPV. Ela diz que se a idade ainda não é muito prematura para se aplicar essa vacina e quais são as possíveis reações dela. Aline, em vez de você pensar nas reações, eu gostaria que você pensasse numa adolescente contraindo uma doença sexualmente transmissível e que pode prejudicar ela para o resto da vida e que, além de tudo, pode causar um câncer. Então, a gente vacina numa idade mais tenra as meninas e os meninos, porque logo eles começam a ter vida sexual. Cada vez mais cedo eles começam a ter vida sexual. Então, a gente vacina mais cedo para que essas pessoas não peguem uma doença sexualmente transmissível como o HPV. Quer dizer, na verdade, quando chegar na idade propícia, já está imunizado. Se você vacina um menino com 12, 13 anos de idade, uma menina com 12 anos de idade, você está protegendo ela para que quando ela chegue na idade de ter alguma coisa, ou quando ela queira ter alguma coisa, ela já está protegida. Entendi. Funciona como quando a gente vai dar educação sexual para alguém. A gente está educando essa pessoa para que ela não passe por um problema. Olha só, tem uma pessoa, é a Joana, de São José do Rio Preto, São Paulo, que pergunta: doutor, a vacina para herpes zoster é segura e vale a pena ser tomada? Essa é uma pergunta... Porque, aliás, eu vou até falar aqui, complementar, é porque a vacina custa muito caro. Custa caro. Se não me falha a memória, então, uns varia R$500, varia muito se você tem uma predisposição, e aí eu acho que realmente vale muito a pena conversar com o próprio médico sobre isso, para saber o que ele acha da vacina para ela, entendeu? Porque o custo é alto. É bem alto. Doutor, quanto tempo a pessoa fica protegida após uma aplicação de uma vacina? Aí varia de vacina para vacina, né? Tá. Mas tem vacinas que podem durar até 10 anos e vacinas que duram a vida inteira. Então, tem vacinas que, por exemplo, você tomou uma dose... E acabou. Acabou. Sim. A do, se não me falha a memória, a também da febre amarela são 10 anos, não é? Parece que não. Agora a gente acredita que a vacina vai durar mais que 10 anos. Que você tomou uma dose, acabou. Vai durar o resto da vida. Agora, se a pessoa não lembra ter tomado determinado tipo de vacina, ela pode ir ao posto e repetir essa dose ou não? Pode, mas seria melhor que ela lembrasse, que ela anotasse, que ela guardasse a carteirinha, tá? Não é que você não pode tomar uma vacina novamente, mas não é legal. O legal é que você tome as vacinas que você precisa, nas doses que você precisa. Uma outra pergunta também que eu estou me recordando aqui, que é interessante a gente fazer, sobre pessoas que já tomaram vacina para determinado tipo de doença. Mesmo estando vacinado contra ela pode contrair aquela doença? Não, se você está vacinado e protegido, dificilmente você vai contrair essa doença. O que acontece é que existe um gap. O que é isso? A vacina protege para 88,9% das pessoas que tomam. Certo. Vamos supor, 10%, 12% não vão ficar protegidas. Tá. Então, ela pode pegar, esses 12% podem. E por isso também a gente tem revacinações
e doses a mais, tudo mais, para que a pessoa fique melhor protegida. Muito bem, quero agradecer aqui ao Dr. Nelson pela presença nessa noite. Quero passar os contatos aqui da clínica. O Facebook é Clínica Dr. Nelson Ezenbaum. Se fala Ezenbaum, mas você tem que copiar como está aqui no vídeo, né? Então, bate uma fotinha para depois você acessar. O site é clinicaezenbaum.com.br e esse telefone é da clínica. Do consultório. 11 São Paulo, 3825-2279. 3825-2279, se você quiser falar com o doutor. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Foi um prazer. Foi muito bom tê-lo aqui. Foi muito legal. Com a gente.